Mais uma vez, boa noite aos nossos irmãos que estão conosco. Nesta noite nós temos a oportunidade de termos mais uma vez a igreja aberta para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Como temos feito nos últimos domingos até aqui, nós estamos estudando de forma não completa, mas pontual em alguns aspectos, as principais doutrinas da igreja, ou as principais crenças fundamentais da igreja. Como nós dissemos já em outros momentos, a igreja adventista do sétimo dia possui 6 doutrinas principais básicas, e junto delas, outras 28 crenças fundamentais que norteiam a crença adventista. Então nós temos estudado aqui alguns desses pontos que são extremamente importantes para a nossa fé, e nesta noite nós vamos estudar mais um desses pontos. Se você for ao início do livro, Nisto Cremos, o livro que traz todas as doutrinas e também as crenças fundamentais da igreja, você verá que a crença fundamental número 25, ela fala sobre a segunda vinda de Cristo, o segundo advento de Cristo a essa terra. E é exatamente sobre esse tema que eu gostaria de convidar você para que juntos nós pudéssemos estudar nesta noite, ok? Nesta noite, então, nós falaremos sobre a segunda vinda de Cristo, o segundo encontro com Cristo Jesus. Eu convido você que está aqui conosco a tomar mão à sua Bíblia, e você que nos acompanha também através do Facebook da Igreja Central de Mojimirim, tome a sua Bíblia em mãos neste momento. Nós vamos estudar alguns textos da Bíblia que nos ensina e nos leva à compreensão do que a Bíblia nos apresenta, não em sua totalidade, logicamente, não teremos todos os textos, mas alguns textos fundamentais sobre a segunda vinda de Cristo. Agora, antes de iniciar o estudo dessa noite, eu gostaria de perguntar para você: você já sentiu saudade de alguém a ponto de desejar rever essa pessoa, ainda que porventura você não possa rever? Será que você já em algum momento sentiu ou guardou no coração a esperança, o desejo, o querer estar com alguém que porventura você já não pode estar com ela mais? E às vezes passa na nossa mente a expectativa e ao mesmo tempo a ansiedade e o misto de alegria, ou um antegozo de alegria, quando nós pensamos na possibilidade de um dia podermos rever as pessoas que temos delas saudade. Este ano de 2020, em especial e em particular, é um ano que nos ensinou mais do que nunca o que é saudade, o que é sentir a falta de pessoas que outrora estiveram ao nosso lado e hoje já não estão mais. Dizem que a palavra saudade, ela é uma palavra característica da língua portuguesa. Em outras línguas pelo mundo, em outros vernáculos, outros idiomas, você não encontra uma palavra como a palavra saudade, carregada de sentimento, carregada de desejo, de afastamento e principalmente da expectativa de você poder ter de volta aquilo que hoje você já não tem. Tudo isso está rodeado, ou de alguma maneira faz parte da compreensão da segunda vinda de Cristo Jesus a essa terra. Quando falamos sobre a segunda vinda de Cristo, a maioria das vezes as pessoas levam à sua mente a compreensão de fatos catastróficos. Por exemplo, entendemos e imaginamos, não errado, que antes da segunda vinda de Cristo haverá sinais no céu e na terra, catástrofes, mortes, haverá terremotos, guerra, rumores de guerra, Jesus disse em Mateus capítulo 24. Mas nós nos esquecemos muitas vezes de que a segunda vinda de Cristo, ela está permeada, ela está preenchida e está emoldurada de uma questão extremamente importante. A segunda vinda de Cristo deve remeter à minha mente e à sua mente um princípio muito importante. Que princípio é esse? O princípio do reencontro. O princípio do reencontro. A segunda vinda de Cristo não nos trará somente o final da história terrestre, como assim o conhecemos. Não trará
a esse mundo somente o fim do pecado, da morte e do sofrimento, mais do que isso, além de nos dar a oportunidade de ir para uma terra e um lugar onde Deus tem preparado para mim e para você, além de ter a oportunidade de sairmos desse contexto de pecado e irmos para uma nova terra, a segunda vinda de Cristo traz consigo um grande presente. O privilégio de você e eu termos a oportunidade de vermos face a face a Cristo. Aquele que outrora fora morto, mas agora ressuscitou e está no céu intercedendo por mim e por você. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, nós teremos o privilégio de ver a Jesus. Mas mais do que isso, nós teremos a oportunidade de ver aqueles que hoje descansam no Senhor. Reencontro em todos os estados. Reencontro com o nosso Criador. E reencontro com as criaturas que Ele um dia criou e que hoje se encontram descansando no pó da terra. Certa vez, conversando com um dos nossos professores na faculdade de teologia e falando sobre a segunda vinda de Cristo, ele disse o seguinte: eu tenho grande expectativa e desejo de ver a Cristo, de ver a Jesus, mas mais do que isso, eu tenho no coração o desejo de reencontrar o meu filho. Esse professor perdera um filho bastante jovem e ele tem no seu coração o desejo de reencontrar com seu filho. É lógico que em nossa mente, segundo a Bíblia, somos nutridos dia a dia com o desejo de vermos Jesus, de nos encontrarmos com o nosso Criador. Mas assim como foi quando Cristo saiu da sepultura, quando nós o reencontrarmos por ocasião da segunda vinda, Ele trará de volta aqueles que hoje dormem no Senhor. Amém por isso? Essa é a grande questão. Por isso, a segunda vinda de Cristo é não somente um dia glorioso em todos os seus aspectos, mas isso é um dia de reencontro. Portanto, abra a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de João. Vá ao Novo Testamento. Evangelho de João, eu quero ler com você aquilo que se encontra no capítulo de número 14, versos de 1 a 3. Você conhece o texto? Você que está em casa neste momento e tem a oportunidade de ter a sua Bíblia em mãos, abra no Evangelho de João, capítulo 14. Eu quero ler com você versos de 1 a 4. Se você tem sua Bíblia em mãos, o seu celular, seu tablet, se você está no computador, não importa. E mesmo que você não tenha a oportunidade de abrir a Bíblia, ouça a leitura que faremos, acompanhe conosco o estudo desta noite. Estamos tratando sobre a segunda vinda de Cristo, o grande dia do reencontro. João, capítulo 14, versos de 1 a 4, a palavra de Deus nos diz assim. Na minha versão, eu leio da seguinte forma: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, diz Jesus, e credes também em mim, ele acrescenta, verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar o quê? Vou preparar-vos lugar, diz o texto. E o verso 3 então complementa: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, diz o texto, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o texto. A palavra de Deus, descrita por João, narrando as palavras de Cristo, nos levam a um contexto de despedida. Note, os discípulos de Cristo estavam desde já antevendo o momento em que iam se separar de Jesus de fato e de verdade. Jesus já havia predito diversas e diversas vezes que chegaria o momento onde ele seria entregue às autoridades judaicas e essas o levariam a julgamento. E por conta do desdobramento dos fatos, Jesus seria levado à cruz e ele teria que morrer como o Cordeiro prometido de Deus, o Messias sofredor descrito por Isaías capítulo 53. Jesus teria que morrer e ele então começa a preparar os seus discípulos e os discípulos começam a perceber que o clima, a circunstância, o contexto, a realidade começa a mudar.
Aquele Jesus feliz e contente que por todo o seu ministério esteve à frente de seus discípulos, levando-os avante, seguindo a missão, agora se encontra um pouco mais contrito, ele se encontra um pouco mais cabisbaixo, preocupado, quem sabe? Em sua natureza humana, Jesus se preocupa e essa preocupação transparece aos discípulos e eles começam a perceber, de tal modo que em um determinado momento, Jesus então se aproxima deles e diz a eles o seguinte: não se turbe o vosso coração, pelo contrário, credes em Deus, credes também em mim, porque eu estarei indo para um lugar aonde ali estarei preparando morada para vocês. E quando essas moradas estiverem prontas, quando tudo estiver terminado, diz o texto: eu voltarei. Jesus, em meio àquele momento de contrição, tristeza e separação, dá aos discípulos a certeza, em primazia, de que, embora houvesse necessidade de separação, Jesus voltaria. Jesus não os deixou de modo algum na ignorância, pelo contrário, Jesus lhes assegurou: há de ocorrer uma ruptura em nosso relacionamento presencial, mas diz Jesus: eu voltarei. Quando você vai ao capítulo 16 do mesmo Evangelho de João, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo 16, o contexto é o anúncio da vinda ou envio do Espírito Santo, outro fato, elemento e evento que está diretamente relacionado com a despedida de Cristo. Para que o Espírito Santo viesse à terra, Jesus precisava subir ao céu. Lembra do contexto? Consegue entender? Capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso de número 16. Capítulo 16 do livro de João, Evangelho de João, verso de número 16. Tenha em mente que o contexto aqui é um contexto de despedida. A palavra de Deus diz assim: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos diziam uns aos outros: que vem a ser isso que ele nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Vou para o Pai. Os discípulos estavam se questionando, eles queriam entender quais eram as palavras de Cristo e qual o significado disso. Diziam: pois quem vem a ser este? Um pouco. Não compreendemos o que ele está dizendo. Verso de 19. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes então: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis novamente. Verso 20. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentarão, diz Cristo, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, diz o texto. E ele então acrescenta: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter em seus braços nascido o menino e trazido o homem ao mundo. Verso 22. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, disse Jesus, nada perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-la concederá em meu nome. Jesus está dizendo o seguinte, percebendo a aflição, o temor, a preocupação, a aparente amargura que sobe ao coração dos discípulos frente à realidade da despedida. Jesus então os conforta dizendo o seguinte: vocês podem ficar calmos,
porque por algum tempo, diz o texto, vocês não me verão, mas vocês voltarão a me ver novamente. Fiquem calmos. E Jesus aqui usa uma figura de linguagem muito peculiar e extremamente própria à compreensão daquele momento em especial. Ele diz o seguinte: vocês se lamentarão, vocês ficarão tristes, vocês vão chorar pela minha partida, por eu não estar mais com vocês, mas essa tristeza que vocês sentirão, ela será momentânea, ela será por um tempo determinado, porque vocês virão de novo, novamente. Será como uma gestante que está quase para dar à luz. Ela chora, ela sente dores, ela tem aflições e temores em sua mente, mas quando a criança nasce, toda a dor desaparece. Jesus aqui está fazendo uma alusão não somente ao fato de que após a morte ele ressuscitaria, mais do que isso, ele está dizendo o seguinte: depois que eu for ao céu, vocês terão aflições deste mundo, vocês terão problemas, dificuldades, vocês serão afligidos, vocês serão assaltados pela tristeza, a dor e a saudade. Mas será como uma gestante que depois da dor e do sofrimento recebe em seus braços o seu filho e toda a tristeza se vai. E quando a tristeza for embora, receberão vocês alegria abundante, alegria tal que ninguém poderá tirar. Consegue entender isso? A segunda vinda de Cristo não é só um fato histórico e universal, mais do que isso, é o momento de nos reencontrarmos com aquele que nos criou. E se pudéssemos acrescentar ainda outra bênção, é o fato de que Ele trará consigo todos aqueles dos quais eu e você nos despedimos. Consegue entender? Por isso, a segunda vinda de Cristo tem um sabor especial. É por isso que a segunda vinda de Cristo tem um valor especial. É por isso que você precisa viver hoje esperando Cristo voltar. E aqui cabe uma pergunta reflexiva para que você possa pensar, você que está em casa possa pensar também. Qual foi a última vez que você pensou na segunda vinda de Cristo? Quando pela última vez, em meio aos seus afazeres, as suas atividades, compromissos, as suas tarefas, as suas necessidades, quando você pensou em Cristo pela última vez? Será que tem subido à sua mente a preocupação, a expectativa, o desejo, a percepção de que nós estamos indo a passos velozes para o dia da volta de Jesus? Como você tem vivido a expectativa do reencontro? Nós somos a Adventista do sétimo dia. Em nosso nome, em nossa denominação, carregamos sobre nós a responsabilidade de não somente pregar que Jesus vai voltar, mas mais do que isso, levamos consigo a responsabilidade de viver uma vida a qual aguarda Cristo para amanhã. Quais são os seus planos para amanhã? Teria Cristo um espaço na sua agenda? Teria Jesus, quem sabe, um espaço na sua agenda para amanhã? É estranho, mas é uma realidade. Vivemos como cristãos, mas às vezes nos esquecemos de que o alvo e o objetivo, o cerne, o centro, a base do cristianismo é Cristo. E Ele está voltando. Amém? Jesus está voltando. Essa é a grande questão. Nós podemos estudar as profecias, sabermos de cor e salteado quais serão os eventos, os fatos, os sinais. Mas às vezes parece que nós estamos mais preocupados em conhecer a profecia do que o Deus dela, ou pelo menos de quem ela menciona. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Observe o que a Bíblia nos diz. Atos, capítulo de número 1.
Eu quero ler com você o que se encontra a partir do verso de número 9, Atos capítulo 1, verso de número 9. O contexto é o contexto da imediata e iminente despedida de Cristo. Jesus havia morrido na cruz do Calvário, 3 dias havia ficado no sepulcro, havia ressuscitado, mas um longo período passou com seus discípulos, apóstolos e com seus seguidores, mas de fato agora Jesus se encontra no limiar de sua despedida. Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso de número 9 em diante. A palavra de Deus diz assim: dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Verso 10. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Verso 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Disseram eles: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vocês o viram o quê? O viram subir. Os anjos de Deus vieram aos homens, discípulos, entre os homens e as mulheres que estavam observando Jesus subir ao céu. E eu acho interessante a pergunta que os anjos fazem aqui. É como se os anjos dissessem o seguinte: varão Galileu, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo aqui ainda? Este mesmo Jesus que agora vocês viram subir, ele voltará da mesma maneira como vocês o viram ir. Então, em outras palavras, é como se os anjos dissessem o seguinte: vão embora, continuem vivendo, vão pregar o Evangelho, vão anunciar que ele vai voltar. Consegue entender? Não compensa, não adianta, não é momento agora de vocês ficarem simplesmente olhando para o céu. Ele já subiu, mas mais do que isso, ele prometeu que vai voltar. Então vão pelo mundo, preguem o Evangelho em Jerusalém, na Samaria e em todo o mundo. Vão por todas as nações, povos, línguas e povos, e anunciem que Cristo vai voltar. Mais do que isso, o texto deixa claro como ele vai voltar. Assim como vocês o viram com os próprios olhos, vocês o verão novamente. O mesmo Jesus que subiu ao céu, ele vai voltar. Então não fiquem olhando para o céu, vão para o mundo, anunciem a boa nova do Evangelho, que Jesus prometeu retornar. Mais do que isso, estava agora sobre a responsabilidade dos discípulos fazer com que o mundo fosse ciente de que não haveria demora. Jesus Cristo não só subiu, mas estava desde já iniciando o processo para que quanto antes pudesse voltar. Abra sua Bíblia no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Eu quero ler com você o que se encontra a partir do verso de número 9. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 1, verso 9. Traça, narra, nos apresenta um dos momentos mais belos da Bíblia. Um dos momentos mais belos. A palavra de Deus diz assim: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existe ou melhor dizendo, se existe um momento bonito em relação à segunda vinda de Cristo, se existe um episódio que nos dá o vislumbre, que nos ajuda a sentir um pouco da expectativa e daquilo que será a volta de Cristo, é o capítulo 1 do livro de Apocalipse. A palavra de Deus diz assim: eu, João, irmão vosso, companheiro em tribulação, me achei no dia do Senhor na ilha de Patmos, e ali João ouve uma voz. Quem é esse João que aqui nos fala? Esse João é o mesmo irmão de Tiago, filho de Zebedeu, chamado de Boanerges, ou em outras palavras, filho do trovão, aquele que acompanhou Cristo em diversos momentos. Ele era o discípulo mais novo entre os discípulos de Cristo. Ele acompanhou Jesus em diversas circunstâncias. Quando Jesus esteve no barco, acalmando a tempestade, João estava ali. Quando Jesus iniciou seu ministério nas bodas de Caná, João estava ali. Quando Jesus foi ao Monte da Transfiguração e naquela noite escura se encontrou com Elias e Moisés e teve o seu rosto iluminado pela glória do céu, João estava ali. Quando Jesus foi levado a julgamento, João estava presente. Mais do que isso, quando Jesus foi posto num sepulcro, ou antes disso ainda, quando Jesus pendurou-se no madeiro, quando Jesus morreu e suspirou pela última vez, estando na cruz do Calvário, João estava aos pés da cruz. Na manhã da ressurreição, João foi um daqueles que correu até o sepulcro e viu ali que o sepulcro estava vazio. Quando Jesus aparece aos seus discípulos, João está entre eles. Na peça maravilhosa onde Pedro é restaurado, João está com eles. João esteve em todos os momentos com Cristo. E diz a tradição que ele, já velho, foi levado à ilha de Patmos. E por amor ao Evangelho, por anunciar que Jesus estava vivo e que iria voltar, João foi preso. Mais de 60 anos se passaram entre o encontro com Cristo em Atos capítulo 1, quando todos eles tiveram a oportunidade de ver Jesus subir ao céu. Mais de 60 anos depois, João agora já não é mais um garoto, João não é mais um jovem entusiasmado, ele é agora um idoso, preso e isolado na ilha de Patmos, sozinho, sem ter a companhia dos amigos, nem tampouco a presença do seu melhor amigo, Cristo Jesus. Mas diz a palavra de Deus que num sábado pela manhã, João, estando preso em Patmos, ouviu por detrás de si uma voz. E a palavra de Deus diz que era a voz como de muitas águas. João não conseguiu, de fato e inicialmente, identificar quem falava com ele, mas o texto continua. Observe a descrição e a narrativa que o próprio João assim então coloca, a partir do verso de número 12. João diz que ele ouve uma voz, como a voz de muitas trombetas, e quando ele se volta, diz o verso de número 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candelabros, diz ele, 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Diz um texto, e João acrescenta, tinha na sua mão direita 7 estrelas,
e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol em sua maior força. Quando o vi, diz João, caí a seus pés como morto. Porém, diz o texto, ele pôs sobre mim a sua mão direita e me disse: não temas, sou o primeiro e o último, aquele que vive e esteve morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João está em Patmos, e em meio a um momento ímpar e diferente de todos os outros, ele ouve uma voz. A voz, segundo João, é como voz de trombeta, um som muito forte, diferente. E quando João diz que a voz que ele ouve é como de trombetas, a sua mente pode, sem problema algum, fazer um retrospecto ao livro de Êxodo. Lembra Êxodo capítulo 19, quando o povo é chamado a rodear o Monte Sinai? Moisés escreve que ele então, ao aproximar-se com o povo do monte, começa a ouvir um som. É um som como de trombeta, mas um som muito leve, muito ao fundo, mas à medida que o tempo passa, o som se amplifica, o som aumenta e chega a ficar a um nível ensurdecedor. Por que isso está ocorrendo? Porque Jesus está descendo sobre o cume do monte e ele se assenta para falar com o seu povo. Neste momento em Patmos, João está sozinho, mas ele ouve uma voz, como a voz de trombeta, e aquilo me chama a atenção. E ele então se vira para ver quem era, e a descrição que João faz é do Cristo ressurreto. 60 anos depois, o jovem João tem a oportunidade de se reencontrar com Cristo. E João vê não mais aquele homem de 33 anos que havia morrido na cruz do Calvário, pelo contrário, agora João tem a oportunidade de ter um encontro com o Senhor do Universo, o Cristo resplandecente. O Cristo resplandecente. A palavra de Deus diz que João cai ao chão como morto, mas o amigo Jesus, que há muito tempo não via João face a face, toca em João e diz a ele o seguinte: não temas, eu sou. Quando Jesus dirige a João as mesmas palavras que João havia ouvido anos atrás, João tem a nítida certeza de que aquele que fala com ele não é ninguém mais do que Jesus Cristo. O mesmo Jesus que há 60 anos atrás havia se despedido de João, agora estava junto dele. Era o dia do reencontro. Jesus voltou para João. Você consegue entender isso? O dia de reencontro. Já não havia mais no coração de João tristeza, dor, não havia mais a ansiedade, não primava mais em seu coração a solidão por estar sozinho em uma ilha, confinado a morrer ali. A tristeza, o choro e as lágrimas haviam passado, porque Jesus havia voltado. Jesus está presente. O Deus do universo, o mesmo Cristo resplandecente que outrora João havia visto no monte da transfiguração, agora João o tem de volta. Você consegue entender isso? Jesus está de volta. E mais do que isso, ele acrescenta a João: João, não temas, porque eu sou o princípio e o fim. Aquele que havia morrido, mas vive hoje eternamente. Mais do que isso, João tem a certeza: sob as minhas mãos está a chave da morte e do inferno. A minha volta significa não somente reencontro entre criatura e Criador, mais do que isso.
A segunda vinda de Cristo representa o seu momento de reencontro com todos aqueles que a Covid levou embora, sobre todos aqueles que porventura foram mortos, sobre todos aqueles que porventura hoje descansam no pó da terra. A volta de Cristo simboliza o nosso reencontro com o céu, o nosso reencontro com o Criador, o nosso reencontro com aqueles que a morte, a tristeza e o pecado nos levou. Dia de reencontro. Consegue entender? A segunda vinda de Cristo é dia de reencontro. Por isso, Apocalipse capítulo 22. Você conhece o texto? Apocalipse capítulo 22, verso 16 e 17. Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Apocalipse 22, verso 16. A brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Você consegue entender isso? A expectativa, a esperança, o antegozo, o desejo de ver Cristo nas alturas dos céus pela segunda e última vez, deve trazer ao nosso coração a alegria tal que sacia a nossa sede de saudade, a nossa sede de esperança, a nossa sede de justiça, de graça, paz e misericórdia. O Espírito diz: vem. Todo aquele que ouve, diga: vem. Jesus está voltando. Ele está prestes a voltar. Por isso, a própria palavra de Deus assim então conclui, verso 20 do capítulo 22. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, e venho, Senhor. Amém? Vem, Senhor Jesus. É simples assim. Você precisa viver cada dia da sua vida tendo a plena certeza de que Jesus está voltando. E com a segunda vinda de Cristo, mais do que simplesmente cumprir suas profecias, mais do que dar cabo dos sinais que antevêm o seu dia, Jesus trará a cada um de nós a oportunidade de reencontro. Reencontro. Não mais lágrimas, não mais tristeza. A dor deixará de lado. Não teremos mais saudade. Se a palavra saudade é uma palavra peculiar da língua portuguesa, ela desaparecerá de todos os vocabulários do livro nosso. Não teremos mais saudade. Não teremos. Eu sei que em seu coração, muitas vezes, pode ser assaltado pela tristeza e a saudade daqueles que perdemos. Mas você precisa ter saudade disso. Consegue entender, Todinho? Você precisa ter saudade disso. De modo tal que todos os dias você deseja, você se prepare, você trabalhe e você pregue que Jesus está voltando. Consegue entender? Independente do que ocorra, independente do que possa acontecer, tenha sempre em mente que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu queria cantar um hino com vocês, que é um hino que para mim é de extrema importância. Eu tinha um colega, um amigo, ele se chamava Manuel. Eu, toda a minha vida, sempre tive amigos mais velhos do que eu. Sempre gostei de estar em meio a pessoas idosas, principalmente. Sempre temos a oportunidade de aprender alguma coisa com eles. E esse Manuel era um senhor já de idade, mas muito missionário. Gostava muito de pregar o Evangelho. Todas as oportunidades que tinha, sempre estava com a Bíblia em mãos,
para pregar o Evangelho. Um dia soube que tinha um problema de saúde muito grave, estava acometido de câncer. Não demorou muito e ele, infelizmente, dormiu no Senhor. Mas tinha um hino que em todas as reuniões que nós estávamos juntos, ele cantava. E eu aprendi a gostar do hino não simplesmente por conta da sua letra, mas principalmente por conta do desejo e da esperança de um dia poder ver novamente. O hino, um hino muito conhecido do Inário Adventista, o nome, Saudade. Eu vou pedir para que, por gentileza, seja colocado para nós. Se eu não estiver enganado, deixa eu confirmar. O número é o número 340. Se puder ser projetado para nós, fica até mais fácil para que nós possamos cantar. Não? Ok. Nós vamos cantá-lo então, usando os nossos hinos. É um hino muito conhecido, ao mesmo tempo um hino com uma melodia muito fácil. Então eu vou cantar aqui à frente e eu convido você a cantar conosco. Vou esperar que você abra o seu hinário. Temos ele. Ok. Não teremos a projeção, né? Então nós vamos acompanhar o hinário ao som do hino que está sendo tocado. 340, Saudade. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpados sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Ao filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero o céu subir. É fiel a vida, é certa quando não o sei, mas ele me achar alerta, com ele a céu irei. Mais do que um hino, essa é uma das mais belas orações escritas no hinário. O desejo sincero de você ter a oportunidade de participar do dia do reencontro. O dia que teremos a oportunidade de você e eu de nos reencontrarmos com Cristo Jesus. E mais do que isso, com todas as grandes bênçãos que Ele há de nos fazer, incluindo todos aqueles que hoje, pela fé, descansam sobre o nome sagrado de Cristo Jesus. Se você crê na breve volta de Cristo, se você tem o desejo de se preparar para esse dia, e mais do que isso, contribuir para que outras pessoas se preparem, para que você esteja presente e os seus filhos também, eu quero convidar você a se colocar em pé, você que está conosco aqui presente, e você que nos acompanha através da live, através da página da Igreja Central de Mogi, aonde quer que você esteja, se você puder, incline sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Criador e mantenedor do céu
e da terra. Quando observamos, ó Pai, o cenário que estamos vivendo, a realidade do mundo como ele se encontra, quando observamos as palavras escritas na Tua Palavra e olhamos para dentro de nós mesmos, entendemos de fato, de verdade, que esse mundo está muito próximo do seu final. Mas ao contrário das muitas vozes que se levantam para apresentarmos uma perspectiva de um mundo que está em constante processo de evolução, nós sabemos que esse mundo caminha a passos largos para o seu fim. Mas o fim próprio deste mundo não é o fim de todas as nossas esperanças. Pelo contrário, o Senhor nos garante da Tua Palavra e nos assegura, através das Tuas promessas, que o Senhor está à volta. E nós estamos muito próximos do momento de poder nos encontrar contigo. Desde quando eu era criança, ouço pregadores após pregadores, irmãos após irmãos, anunciando a volta de Cristo. Mas em nenhum momento da história estivemos, de fato, tão próximos desse dia como agora estamos. Por isso, Senhor Deus, se é de Tua vontade nos fazer participantes dos últimos eventos desta terra, prepara-nos para ele. Mas mais do que isso, desperta, anima, acorda a Tua igreja, para que ela se prepare e esteja pronta para o momento do Teu retorno. Para o momento em que abriremos os nossos olhos e veremos nas alturas dos céus uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, que pouco a pouco se tornará gigante, e o brilho dos Teus anjos, juntamente com o som de trombeta, ecoará por todo o universo, e o Senhor aparecerá nas nuvens dos céus e chamará todos os Teus filhos de volta. Nós queremos estar presentes nesse dia. Por isso, em nosso coração arde a saudade de poder reencontrar contigo, para que de fato isso seja real e verdadeiro. Hoje nos colocamos em pé na igreja, e todos aqueles que nos acompanham neste momento participam também dessa oração, para entregar em Tuas mãos a nossa vida e pedir que o Senhor faça em nós e por nós o que nós não podemos fazer. Perdoa nossos pecados, prepara-nos para o dia do reencontro contigo e ajuda-nos a preparar outras pessoas ao que nós te pedimos, não porque merecemos, mas oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, conceda a você uma ótima semana, uma semana de vitória, e que possamos nos encontrar aqui na quarta-feira e também no próximo sábado. Deus abençoe. Be